Fala galera, tudo bem? Eu tô aqui de volta. Fabiano Matos Biologia, deu um tempo, né? Tava aí, fui convocado fui convocado por Tite na Copa. Galera, inaugurando essa nova etapa dos nossos vídeos aqui no YouTube, mensalmente a gente vai ter um entrevistado, ok? E essa entrevista a gente vai sempre fazer de assuntos que casam com a biologia, beleza? E a nossa entrevistada de hoje é uma entrevistada muito especial, é minha amiga, colega, Deise Valéria Santos Marques. Falei seu nome certo, Deise? Falou. É isso mesmo? É isso mesmo. Pessoal, Deise, por que Deise está aqui? Primeira formação de Deise. Deise é psicóloga clínica educacional, olha o currículo da menina, terapeuta cognitivo-comportamental e, além de tudo, ela é pedagoga. Ela é pedagoga de uma galera, ela trabalha em algumas escolas particulares e atende também numa clínica aqui em Montes Claros. E aí, eu sempre conversei com Deise sobre vários assuntos, e inclusive sobre um dos maus que ronda o nosso século, que é a depressão. E a gente sabe que a depressão é biologia, depressão tem a ver com a nossa fisiologia, as substâncias não tão legais. Vai ter uma aula só para falar sobre isso. Mas hoje eu quero saber da psicóloga, eu quero um olhar de uma psicóloga para esse nosso tema tão sério. Deise, primeiro, muito obrigado por você ter aceitado meu convite, tá? Você é uma parceira e tanto. A gente tem outros projetos juntos, né, Deise? Sim. O pessoal vai ficar sabendo em breve. Mas, Deise, é o seguinte, eu sei que você trabalha com jovens e adolescentes e ultimamente eu tenho visto na mídia que muitos jovens estudantes têm cometido suicídio e efetivado, de fato, o suicídio. Na sua opinião, Deise, você acha que isso tem mais a ver com a pressão que esse jovem vem sofrendo da escola ou isso tem a ver com os próprios problemas desse jovem? Fabiano, eu quero agradecer ao convite, a oportunidade Eu que e a agradeço. confiança no meu trabalho, Sim, sim, claro. colega, amigo. O que acontece? Atualmente, até os adolescentes mais saudáveis psicologicamente vivem esse momento de conflito, de busca da própria identidade. E o que acontece na infância não fica na infância. Se a criança não for assistida, apoiada, acolhida na época certa, acaba trazendo para a vida adulta. E muitas vezes a escola é o único ambiente seguro que essa criança tem, que esse adolescente legal. tem. Ou seja, é na escola que ele encontra o seu porto seguro de fato. Então não seria basicamente o problema da escola nessas questões. Não, pelo contrário. Muitas vezes essa criança, esse adolescente sofre muita pressão da família. Os pais querem projetar nos filhos os sonhos que eles não realizaram neles próprios. Então, acaba trazendo para a criança, acaba trazendo para o adolescente essa vontade de mostrar para o pai, de superar as expectativas do pai. Então, eles passam a se cobrarem muito. E isso acaba refletindo no ambiente escolar. A maior causa dos suicídios, eles estão relacionados à depressão? Na verdade, a depressão, ela é a consequência de um pensamento disfuncional. E quando o adolescente, quando a pessoa pensa em suicídio, ela não quer acabar com a sua própria vida. Ela quer eliminar a dor emocional que ela sente. Ou seja, ela quer livrar do problema, Quer como livrar. se fosse isso. Isso. Okay. Outra coisa, eu já li a respeito que alguns dados mostram que tem épocas do ano ou dias da semana em que se comete mais suicídio. E isso procede, isso é verdade? Tem isso mesmo? Sim. Tem dados que para cada 45 minutos uma pessoa se suicida no Brasil. Nossa. E por experiência profissional, sexta-noite e sábado são os dias mais difíceis de quem tem um humor mais deprimido. Então são nesses dias que mais ocorre, que eles mais tentam tirar a própria vida. Sim, e é importante, quando a gente lida com uma pessoa que passa por essas questões emocionais, a gente dá o apoio. Se você sabe que um amigo, um parente, alguém
está passando por isso, é importante, inclusive, fazer um convite para um final de semana, fazer algo que a pessoa ocupe a sexta, ocupe o sábado, ocupe o final de semana, para preencher esse vazio que ele sente. Evitar que ela se encontre com o problema dela ali em si, vamos dizer. Isso. Ok, Deise, muito bom. Deise, outra pergunta, assim, até que envolve questões de homem e mulher. Quem tenta mais suicídio? O homem ou a mulher? Tem esse dado também? Para a tentativa, a mulher. Agora, para a efetivação do ato em si, o homem. Olha só. E essa diferença se dá pelo instrumento utilizado. Deise, assim, como educador, eu preciso, né, não ser só professor. E volta e meia eu noto, tem algum aluno triste, assim, mesmo sabendo que tem diferença de tristeza para depressão. Mas como educador, como é que eu posso ajudar esse meu aluno? Se eu notar que ele está há muitos dias, às vezes até mais de um mês, deprimido, o que eu posso fazer? Eu, a família, os amigos, como é que a gente pode ajudar esse aluno? Acolhendo, observando o seu comportamento, acompanhando e apoiando nas suas dificuldades e orientando a procurar a ajuda de um profissional. Deise, numa reportagem que eu li na revista super interessante, falava sobre a influência das redes sociais em relação à depressão. Né? Era uma coisa que parecia que as redes sociais influenciavam a depressão. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que essas redes sociais, elas podem, de certa forma, intensificar o problema? Pode ter relação, né, as redes sociais com a depressão? Sim, inclusive o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM-5, ele traz essa questão, o transtorno adictivo, que é o transtorno do jogo, por exemplo. Hoje a gente vê muito adolescente jogando muito, e hoje é considerado um transtorno, se enquadra nas classificações do DSM-5, e esses transtornos, e essa busca, na verdade, pelas redes sociais, pelos jogos e pelo uso da tecnologia, precisamos identificar qual que é o gatilho, se é como um lazer ou como fuga. O excesso é prejudicial. Ok, então assim, é bom que a família fique de olho. Sim, né? Se aquilo está sendo muito rotineiro, se a pessoa está deixando de fazer suas atividades normais para estar jogando ou para ficar muito tempo na rede social. Isso. Muito bom. Deise, tem como a gente prevenir, a gente agir de forma que a depressão não ocorra ou que, sei lá, de modo preventivo em relação à depressão? Existe uma forma ou várias formas? Sim. Os períodos de descanso, eles são fundamentais, tanto físico quanto cognitivo. É importante também você organizar uma rotina. E para os adolescentes que estão em pré-vestibular, que estão até mesmo na faculdade, terceiro ano, muita pressão. Fim de semestre, Fim de semestre. Então é importante, no início do semestre, organizar uma rotina de estudos. Isso ajuda a evitar o estresse, evitar acúmulo de conteúdo, inclusive, de matérias para estudar. E atividade física, uma alimentação balanceada, uma boa qualidade de sono. É muito importante também para trabalhar a meditação e a questão da espiritualidade. Sim, muito importante. Assim, não interessa qual espiritualidade, qual religião, não interessa. Não é sobre isso. Eu vivo dizendo também que, por mais que as redes sociais abriu demais o leque para muitas coisas, a gente tem uma questão de intolerância a tudo também. Sim. Todo mundo quer opinar contra a opinião que você dê, e as religiões têm sofrido muito com isso. Então, assim, qualquer que seja a sua religião, você deve praticar se te faz bem, não é assim? Sim, e é importante você buscar esse ponto de equilíbrio. Ok. E quando a síndrome já está instalada, no caso a depressão, é importante procurar a ajuda de um profissional, trabalhar a terapia, psicoeducação e a prevenção de recaída. Ok. Deise, mais uma pergunta. Como a pessoa pode detectar que ela mesma está com depressão?
dá para a própria pessoa saber disso? Sim. A volição, a falta de vontade, exaustão, sente tanto o cansaço físico quanto mental e sentimento de culpa. Esse cansaço físico mental, não necessariamente por ela ter feito alguma coisa, de repente ela se sente cansada por nada? Sim, por nada. É Olha a volição só. mesmo, É sem um vontade sintoma de, que a pessoa... sem vontade de, sem motivação para nada. Ô, Deise, e qual a sua orientação? Por exemplo, a pessoa já detectou algum desses sintomas que você acabou de me dizer. O que a pessoa deve fazer? Porque aí ela tem também que se ajudar. O que essa pessoa deve fazer? Ela detectou um desses sintomas aí, o que ela faz? É importante compreendermos que o medo, a ansiedade fazem parte da nossa rotina, inclusive nos colocam em sinal de alerta. A partir do momento que esse medo nos paralisa, aí precisamos procurar ajuda. Aí no caso seria psicólogo, médico? Sim, sim. É importante buscar a terapia, a psicoeducação, trabalhar a prevenção de recaídas e sendo necessário, o uso de antidepressivos. Ok. Então, assim, vamos tratar a depressão como uma coisa séria, uma doença. Séria, né, muito séria. Que realmente assola tantas pessoas e principalmente os nossos jovens. Deise, muito obrigado, valeu, muito obrigado por me conceder essa entrevista. Você está inaugurando uma nova etapa lá dos nossos vídeos. Como eu disse no início do vídeo, nós vamos ter aulas e pelo menos uma vez por mês vai ter uma entrevista de assuntos importantes que tem relação com biologia, ok? Pessoal, não se esqueçam, vai lá, assina, mentira que não é assinar não, é se inscrever. Vai lá, se inscreva no nosso canal, tá? Outra coisa, visualizem aqueles vídeos, 1, 2, 3, 4, um monte de vezes, não tem problema não. Indiquem para os amigos, Fabiano Matos Biologia, ok? Beleza? Galera, ó, um abraço, tudo de bom para vocês, assunto muito sério, tá? Pessoal, no final do vídeo vai ter aqui a descrição de Deise, onde que ela atende, o consultório, se alguém precisar, eu recomendo, tá bom? Deise, muito obrigado e até mais. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada. Valeu. Valeu. Obrigado.